5 alterações no seu exame de sangue que podem mostrar que você realmente está inflamada, que você está com inflamação crônica. Você sabia que dá para desconfiar que o seu corpo está inflamado, que nós falamos, com esse nível de inflamação crônica aumentado, quando você olha detalhes simples no seu exame de sangue? Sabe o que é o mais preocupante? Muita gente passa por vários médicos, faz exame, escuta que está tudo normal, mas o corpo continua cansado, se sentindo inchada, sem conseguir emagrecer, com dor, com ansiedade, com aquela sensação constante de que algo não está certo. Pode parecer estranho o que eu vou te dizer agora, mas nem sempre os médicos aprendem a ler os exames do jeito certo na faculdade. E eu falo isso com muita responsabilidade. Medicina exige um estudo contínuo, existe você realmente arregaçar as mangas e continuar aprendendo, e foi exatamente isso que eu fiz. Meu nome é Luciana Lavínia, sou médica, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica, e hoje eu vou te ensinar a olhar para o seu próprio exame com mais consciência, para que você realmente pare de se sentir perdida e comece a entender o que o seu corpo está tentando te dizer. E já fica aqui comigo até o final, porque isso que eu vou te explicar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. Vamos direto ao ponto aqui. Primeiro marcador, a série vermelha do hemograma. Então eu quero que você olhe para esse parâmetro, RDW. Quase ninguém dá importância para ele, mas ele fala muito. O RDW, ele mostra a variação do tamanho das suas hemácias. Então quando ele está acima de 13%, isso pode indicar que o seu corpo está com dificuldade em produzir esses glóbulos vermelhos, que são as hemácias que levam oxigênio para o sangue. Então o corpo está com aquela dificuldade de produzir os glóbulos vermelhos de forma adequada. E por quê? Pode ser por deficiência de ferro, B12, de folato. RDW maior do que 13% não é um detalhe bobo. É um marcador de inflamação e está associado ao aumento do risco cardiovascular, inclusive infarto. Ou seja, o exame ele pode estar ali dentro da normalidade do laboratório, mas o corpo ele já está te dando sinais de alerta. E aqui eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Quantas vezes você já ouviu falar que estava tudo bem, mas se sentia exausto por dentro? No caso desse exame, o paciente com RDW está com 13,6%. Já está aumentado. Segundo marcador importante, os leucócitos. Leucócitos são o quê? As células de defesa do corpo. Eles não têm que passar de 6.500 se é uma pessoa saudável, que não tem um processo inflamatório ativo. Então, quando esse número está acima disso, principalmente de forma persistente, isso também é um sinal de inflamação crônica. Eu não estou inventando isso não, isso aí nós temos trabalhos falando isso aí. Então, a inflamação crônica é de baixo grau. Nós temos trabalhos mostrando que leucócitos aumentados aumenta a mortalidade por doenças cardiovasculares. E inflamação crônica, deixa eu explicar para vocês. Não dói no começo, você não vai sentir dor. Ela vai roubando ali, ó, sua energia aos poucos, vai atrapalhando o seu metabolismo, vai dificultando o emagrecimento, vai bagunçando os hormônios e, mais uma vez, está associada a maior risco de doenças cardiovasculares. Hoje em dia tem tanta gente infartando, por que será? Nesse paciente, por exemplo, está 6.400. Mas claro que você não vai levar apenas os leucócitos em consideração para você avaliar o nível de inflamação crônica em um paciente. Até porque você já viu que o RDW dele está aumentado. Então sempre você também vai olhar o quê? A ferritina. A ferritina desse paciente, olha o valor que está, 792. A ferritina não é apenas um marcador de estoque de ferro do corpo. Ela é uma proteína de fase aguda, ou seja, ela sobe em situações de inflamação. Então, quando o organismo identifica um processo inflamatório, seja por infecção, por resistência à insulina, por obesidade, por um estresse metabólico ou uma doença autoimune, ele aumenta a produção de ferritina como parte da resposta imunológica. Isso acontece porque o corpo sequestra o ferro dentro das células para impedir que os micro-organismos utilizem esse nutriente para proliferar. Esse é um dos motivos do aumento da ferritina. Por isso a ferritina elevada nem sempre significa excesso de ferro, esqueça isso. Muitas vezes ela está alta porque existe uma inflamação crônica de baixo grau. Esse tipo de inflamação é silenciosa e está associada à síndrome metabólica, que é aquela gordura visceral aumentada, pode estar associada à esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e maior risco de doenças do coração. Então, nesse contexto, a ferritina funciona como um verdadeiro termômetro inflamatório, refletindo que o organismo está em estado de alerta constante. Além disso, a inflamação ela pode mascarar a deficiência de ferro, tá? Porque você mantém a ferritina aparentemente normal, elevada, enquanto o ferro funcional está baixo. Por isso, interpretar a ferritina isoladamente é um erro. Ela tem que ser analisada junto com outros marcadores de inflamação e outros marcadores metabólicos, sempre dentro de um contexto clínico. Entender a ferritina como marcador de inflamação amplia a visão do exame
e permite investigar a causa real por trás daquela alteração. Se essas informações estão sendo úteis para você até aqui, já aproveita e se inscreva no meu canal, porque aqui eu vou te ensinar exatamente esse tipo de coisa que ninguém te explica no consultório em 5 minutos. Informação é poder, e quanto mais você entende o seu corpo, menos refém você fica. O quarto ponto que, na minha opinião, todo médico tem que saber interpretar, mas se não sabe, eu vou fazer questão aqui de te ensinar. A homocisteína, que é um marcador metabólico que, quando elevado, indica aumento do estresse oxidativo e maior risco inflamatório vascular. Ela é um aminoácido que depende de vitamina B12, de B6, de ácido fólico para ser metabolizado adequadamente. Quando você tem deficiência de B12, de B6, de B9, tem disfunção intestinal, os seus níveis vão subir, favorecendo o quê? Lesão do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. E isso ativa o quê? A lesão do endotélio? Inflamação. Homocisteína elevada reflete um ambiente pró-oxidativo, pró-inflamatório, que está associado a maior risco de doenças cardíacas, como trombose, que leva ao infarto. O trombo no vaso do coração é o que vai levar ali a um infarto. Por isso que ela é considerada um marcador importante do risco cardiometabólico e tem que ser interpretada também dentro do contexto clínico e nutricional do paciente. Então, qual que é o ideal? Menor do que 8 nessa visão funcional. Então, esse mesmo paciente com ferritina de 792 tem a homocisteína de 12,38. E o ideal, eu falei aqui para vocês, que é o quê? Que ela esteja menor do que 8. E agora mais um parâmetro super importante. A proteína C reativa quantitativa de alta sensibilidade, que é o PCR-US, que é um dos marcadores mais importantes de inflamação sistêmica, inflamação crônica de baixo grau. Nesse paciente está 16,25. Ela é produzida pelo fígado em resposta a quê? A citocinas inflamatórias, principalmente a interleucina 6, e aumenta quando o corpo está em estado inflamatório, mesmo que não tenha sintomas aparentes. Diferente do PCR comum, que detecta inflamações agudas mais intensas, essa versão de alta sensibilidade consegue identificar pequenas elevações associadas à inflamação crônica que muitas vezes é silenciosa. Então, clinicamente, essa PCR-US, que é de alta sensibilidade, é muito utilizada como marcador de risco cardiovascular. Valores persistentemente elevados indicam maior probabilidade dessa disfunção endotelial, que é essa parte interna dos vasos, que é o endotélio, e formação de placas ateroscleróticas, que podem desencadear eventos como infarto, que é quando entope o vaso do coração, AVC, que é quando entope ali um vaso do cérebro. Estou te explicando de uma forma fácil para que vocês consigam entender. Então, baixo risco cardiovascular é quando esse PCR-US está abaixo de 1, risco intermediário entre 1 e 3 e alto risco acima de 3 mg por litro, na ausência de uma infecção aguda. Por isso que ela funciona como um verdadeiro termômetro dessa inflamação crônica e tem que ser interpretada junto com outros marcadores como ferritina, homocisteína, perfil lipídico e resistência à insulina. Percebe como não é sobre o exame estar ali normal dentro da referência do laboratório? É sobre entender o que está por trás desses números. Então, se esses marcadores já mostram sinal de inflamação, a pergunta é, o que eu vou fazer com isso? Porque não adianta só saber que está inflamado ali se o erro não foi identificado. As pessoas elas querem apagar o incêndio com remédio, mas não mexem na base que está alimentando esse fogo. Essa inflamação crônica ela não nasceu do nada. Ela vem de um estilo de vida errado, de uma alimentação errada, de um intestino que não funciona bem, de noites mal dormidas, já que no sono seu corpo trabalha, você detoxifica à noite, de um estresse crônico, de deficiência de nutrientes. E eu já ajudei inúmeras pessoas a transformarem completamente a sua saúde, mudando a forma como vivem, mudando o que comem. E não foi com milagre, foi com método. Eu mesma já vivi isso. Eu já tive problemas respiratórios, inflamatórios, intestinais. Já ouvi que aquilo fazia parte da minha história, que era genética. E eu não aceitei. Eu fui estudar, eu fui entender o funcionamento do corpo. Fui mudar minha rotina, minha alimentação, meu sono. Comecei a suplementar, já que no nosso solo a gente não consegue ter a quantidade de nutrientes necessários para a nossa saúde. E foi isso que transformou a minha vida e transforma a vida das minhas pacientes, das minhas alunas. Então, se você olha para o seu exame hoje e percebe que algo está fora do ideal, não ignore. Já se inscreva aqui no meu canal para você não perder os outros vídeos. Existe um caminho para você diminuir essa inflamação crônica? Claro! Você tem que agir na base, não é um comprimido mágico, é um processo organizado, possível, sustentável. Inflamação é como um alarme tocando o tempo todo no seu corpo, porque o seu corpo fala com você. Se você tem sintomas, não ignore, são sinais que você tem que mudar. No começo, você pode só sentir ali o cansaço, dificuldade de emagrecer, um estufamento, queda de cabelo. Depois, se ninguém desliga esse alarme, não trata ali a raiz, o corpo ele começa a adoecer de uma forma mais evidente. Aí muitas vezes é quando a pessoa vai tomar
jeito na vida e começar a organizar esses pilares básicos aí. Então você não trata a inflamação só com remédio, você trata mudando o ambiente interno. Quando eu falo em ambiente interno, eu estou falando de pilares fundamentais aí, da alimentação, da rotina, do sono, da suplementação e, claro, a saúde mental. Esses pilares se conversam o tempo inteiro. Não adianta ajustar um e ignorar o outro, o corpo é integrado. Vamos começar pela alimentação. Tudo começa no que você come e principalmente no que você consegue digerir e absorver. Então a alimentação e intestino é fundamental. Não adianta comer saudável se o seu intestino já está super inflamado. Você vai precisar de um suporte para melhorar. Seu sistema imunológico, 70% está no seu intestino. Se você não está bem, sua saúde não está bem, você tem que começar pela sua alimentação anti-inflamatória, com comida de verdade, sem terrorismo nutricional, o que é compatível com o ser humano mesmo. Depois vem a rotina, e aqui muita gente erra. Não basta você tirar hábitos ruins. O seu cérebro precisa entender que aquele hábito antigo não é vantajoso e tem que receber uma alternativa melhor. O corpo humano ele foi feito para se movimentar, para ter horário, para ter previsibilidade. Então você tem que organizar uma rotina. Você organiza seus hormônios, sua fome, seu sono, sua energia, quando você respeita o ciclo circadiano, que é justamente esse ciclo de atividades que nosso corpo realiza em 24 horas, isso é fisiologia. Nós temos um relógio biológico que fica no nosso cérebro, no hipotálamo, e ele é regido pela luz do sol. De manhã você acorda, de noite você dorme. Ah, mas eu trabalho à noite. E agora? Gente, eu tô falando aqui de fisiologia humana. Então a gente tem que dar um jeito de, nos dias que você não trabalha à noite, você conseguir organizar. Então alimentação, rotina, sono, suplementação. Nós vivemos numa época pós-evolução industrial, com alimentos pobres em nutrientes. Suplementação não é luxo, não. É necessidade. E suplementação estratégica, rotacionando os suplementos certos. Respeitando o seu corpo. Suplementar errado não resolve a inflamação, não. Você também não vai resolver com um comprimido de suplemento todos os seus problemas. E claro, saúde mental, cuidar da mente não é opcional, é parte do tratamento. Vocês estão entendendo aqui que exigem pilares? Então eu não encontrei esse passo a passo pronto. Eu construí. E hoje tudo isso está organizado dentro da minha plataforma. Se você chegou até aqui e percebeu que faz sentido, eu quero te convidar para dar o próximo passo. Na minha plataforma você vai encontrar o programa de desinflamação completo, com cardápios práticos, com aulas práticas para você colocar em prática aí a sua alimentação, a sua rotina, o sono, a suplementação. Lá tá tudo explicado, sem superficialidade, mas aqui no meu canal eu já te dou muita orientação de como você consegue colocar muita coisa em prática. A minha plataforma não é um curso para você assistir e esquecer. É um método realmente para você viver, para você colocar em prática tudo aquilo que eu explico aqui de uma forma mais organizada, possível, sustentável. Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.